Olá, meu nome é Camille e eu vou apresentar para vocês o trabalho de desempenho funcional, questionário Lequense. No grupo tem a Amanda, a Ana Clara, eu, Emanuele e o Matheus Barbosa. Vou começar falando para vocês sobre a osteoartrose. É caracterizado patologicamente pela perda da cartilagem articular e desgaste da cartilagem entre a patela e o fêmur. A osteoartrose sintomática progride em um padrão que inclui dor articular, perda de força, incapacidade para a marcha e redução da aptidão física. Os sintomas são a dor e a perda parcial da função, a incapacidade resultante reduz a qualidade de vida, aumentando o risco de morbidade e mortalidade. Grande incapacidade para a marcha, transposição de obstáculos como escadas e cuidados domésticos. A conduta fisioterapêutica é dirigida a cada paciente individualmente, procurando minimizar a dor, manter ou melhorar a amplitude de movimento articular e limitar a incapacidade desse paciente. Questionários avaliam aspectos de dor, disfunção de marcha e atividades da vida diária. São preciosos para avaliação do estadiamento da doença e resultados do tratamento. As decisões terapêuticas dependem da intensidade da dor e do grau da incapacidade física dos pacientes. No nosso caso clínico, o paciente tem 57 anos, é do sexo masculino e ele apresentou sintomas dor aguda nos meniscos. O paciente sempre praticou esportes, desde os 10 anos de idade jogava futebol e desde os 18 lutava taekwondo. Aos 38 anos sentiu dor intensa no joelho e procurou um médico, cujo realizou artroscopia no joelho esquerdo por ruptura de menisco. Porém, a cirurgia foi mal executada. Depois de decorrido tempo, o paciente voltou a realizar suas atividades esportivas de luta e futebol. Quando aos 41 anos sentiu dores intensas novamente e buscou outro médico que refez a cirurgia do joelho esquerdo e realizou a do direito. Após sua recuperação, voltou às práticas de atividade física e a dor voltou. Nesse período, o paciente se viu com duas opções: operar novamente e continuar com suas práticas por um curto período, ou parar com as atividades de impacto e garantir boa marcha e capacitação para a realização de atividades diárias, apesar da dor constante. O paciente optou pela segunda opção. Atualmente, ele se encontra aposentado, mas há poucos meses trabalhava em um pet shop onde tinha que carregar bastante peso e permanecer de pé em longos períodos. Alega que apenas nesse trabalho o incômodo era maior pela dor nos joelhos devido à permanência em posição ortostática e pelo excesso de carga. O paciente não relata ter nenhuma dificuldade quanto ao trabalho em sua juventude, pois permanecia a maior parte do tempo sentado. É notável que a área da CIF mais afetada seja a participação, pois o lazer se encontra prejudicado, haja visto que o paciente se apresenta incapaz de realizar suas principais atividades esportivas. Atualmente, o paciente pratica atividades de pesca como lazer e relata ter dificuldades ao subir e descer em terrenos regulares, próximos aos rios. Em relação ao autocuidado, não há nenhuma limitação. Bom dia, pessoal. Agora eu, Matheus, vou falar sobre o questionário de Lequesne. Ele é composto por 11 questões, sendo elas sobre dor, desconforto e função. Dentro dessas questões, 6 são sobre dor e desconforto, sendo apenas uma delas distinta para joelho e uma outra usada apenas para quadril. Sobre as 5 que sobraram, uma é sobre distância a caminhar e tem 8 questões a mais, que são 4 para quadril e 4 para joelho, sobre atividade de vida diárias, que você aplica elas distintamente para quadril e para joelho, né? E no próximo slide eu vou conseguir mostrar para vocês e distinguir quais são essas questões que são aplicadas para quadril e as outras que são aplicadas para joelho. Nessa avaliação, as pontuações elas variam de 0 a 24 pontos, sendo que vai de sem acometimento a extremamente grave. Aqui nós temos uma versão do questionário de Lequesne, que seria as 5 primeiras questões aqui sobre dor e desconforto, que seria dor durante o descanso noturno, rigidez matinal, dor depois de andar por 30 minutos, dor enquanto anda. E aqui nós temos uma distinção de questões para quadril e para joelho, sendo que para quadril a gente aplica ao ficar sentado por muito tempo, que seria por mais de 2 horas. E a para joelho seria a dor enquanto se levanta da cadeira sem a ajuda dos braços. E aqui nós podemos ver que tem algumas legendazinhas que ajudam a gente a quantificar essa avaliação em questões de pontuação. Aí a próxima questão é aquela de máxima distância de caminhada. Lembrando que a pessoa pode caminhar com dor, mas tem que caminhar até aonde ela conseguir.
e em seguida temos as 4 questões que são distintas também para o quadril e para o joelho, que são aquelas de atividade de vida diária, sendo que para quadril a gente aplica as 4 primeiras e para o joelho as 4 últimas, sendo que todos ali têm uma legendazinha que ajuda a gente a avaliar isso direitinho. Agora, para a aplicação desse questionário, ou para a avaliação dele, nós temos 2 opções, que seriam realmente aplicar, fazer a avaliação dele com testes que quantificam a restrição de atividade física, como, por exemplo, as caminhadas de 6 minutos, subidas de escada, suporte de peso. E a outra opção que nós temos é realmente entregar o questionário para a pessoa, para ela mesma preencher. E é interessante e muito apreciado porque é bem simples. E por avaliar a opinião do paciente sobre as próprias incapacidades dele, vendo o que ele tem como consciência sobre as limitações dele, o que ele vê que ele não consegue fazer, o que ele realmente consegue. Agora eu vou apresentar os resultados obtidos do questionário daquele paciente que a gente apresentou o caso clínico, começando com as questões de dor ou desconforto. Durante o descanso noturno, ele apresentou nenhuma ou insignificante dor, então é classificado como 0. Na rigidez matinal ou dor que diminui após levantar-se, ele falou que sente essa dor apenas durante 1 minuto ou menos, então é também quantificado como 0. A dor enquanto anda, ela é depois de começar a andar, e ela não aumenta, então é quantificada como 1. Enquanto se levanta da cadeira, sem a ajuda dos braços, ele sente dor, mas somente depois de andar alguma distância, então também é quantificada como 1. Já na distância de caminhada que ele consegue andar, no máximo, que ele pode caminhar mesmo com dor, ele consegue andar mais de 1 quilômetro. Porém, ele sente alguma dificuldade, então é quantificada como 1. Já nas questões de atividade de vida diária, que a gente aplicou somente para o joelho, ele consegue subir um andar de escadas, tranquilo, então é quantificado como 0. Já para descer um andar de escadas, ele sente um pouco de dor, então é quantificado com 1. Interessante na próxima questão que ela no questionário, originalmente, ela é unida, agachar-se e ajoelhar-se. Só que o nosso paciente, ele consegue ajoelhar-se, mas não consegue agachar-se. Então a gente achou interessante separar elas, porque para agachar-se ele é realmente incapaz, então seria quantificado como 2. Já para ajoelhar-se ele consegue sem dor, então seria quantificado como 0. Então a gente separou nessa avaliação aqui dos resultados obtidos. E para andar num chão irregular ou esburacado, ele sente muita dor, com muita dificuldade. Quantificado como 1,5. Aqui nós temos uma legendazinha do questionário de Lakesney, que eu estava utilizando para fazer a avaliação daquelas questões, sendo que 0 é sem nenhuma dificuldade. Com pouca dificuldade é avaliado como meio. Com dificuldade é como 1. Com muita dificuldade é avaliado como 1,5 e incapaz com 2 pontos. Já no caso clínico que a gente avaliou, a soma das pontuações foi 5, que também é avaliada como moderada, que tem essa outra legenda aqui embaixo que a gente consegue ver. Pouco acometido seria de 1 a 4 pontos, moderada de 5 a 7 pontos, grave de 8 a 10 pontos, muito grave de 11 a 13 pontos e igual ou superior a 14 seria avaliado como extremamente grave. Aqui nós temos as referências que nós utilizamos para a construção desse trabalho e eu agradeço a todos pela atenção. Foi esse nosso trabalho e muito obrigado.